Vocês acreditam na prática de se envortar e se encantar. Para quem acha que os antigos mentiu quando se referem em se envortar ou se encantar, vou lhes contar um pequeno resumo de uma história repassada pelos mais velhos. Houve um tempo lá atrás, onde a Igreja Católica, por ter grande influência sobre as autoridades que governavam cada estado do país, no que inclui o Nordeste, a Igreja decidiu decretar que todos os civis que praticassem quaisquer ato religioso que não estivesse de acordo com as leis do cristianismo, eram para perseguir, prenderem, e serem julgados perante a lei católica. O interessante de tudo isso, era a forma autoritária imposta sobre todos os que a mesma executava suas leis diante de todos que não concordavam seguir outra crença religiosa, a não ser, a deles mesmo, mediante a esse contexto. O discurso de ódio e de autoritarismo intolerante tomava de conta, causando grandes transtornos a muitas famílias que tentavam lutar contra a pobreza e contra a intolerância por parte dos cristãos. Muitas famílias foram perseguidas e algumas delas foram apreendidas, mas a sua maioria conseguiram escapar-se utilizando de seus próprios poderes sobrenaturais, digamos assim. Quando os velhos pressentia qualquer chegada de pessoas ligadas às autoridades, os mesmos tentavam se refugiar mudando de locais sobre as grandes matas fechadas, e quando não havia como escapar, os mesmos se utilizavam de seus conhecimentos através de suas orações vinculadas a envortações ou encantamentos. Era desta forma que muitos conseguiram sobreviver diante da maldade das grandes forças impostas pelas autoridades maiores no contexto da própria Igreja Católica. Quando esses velhos catimbozeiros eram encurralados, não tendo mais como se esconder diante das autoridades, os mesmos faziam suas orações milagrosas, as quais ajudavam a desaparecer diante dos olhos das autoridades, e assim muitos deles escapavam sobre as garras da intolerância cristã e autoridades. Essa prática ficou muito conhecida pelos catimbozeiros, passando a serem usadas após gerações para outros meios que lhe fossem propícios, porém só os verdadeiros conhecedores e praticantes sabiam como manusear essa prática sobrenatural. Muitos dos velhos catimbozeiros conseguiram sobreviver usando essas orações e práticas, porém outros que não tiveram o conhecimento dessa prática ou que não usavam qualquer outro meio de refúgio para escapar das mãos dos intolerantes. Assim foram alguns meios de sobrevivências que muitos dos catimbozeiros antigos encontraram nas décadas passadas, para sobreviver das garras da intolerância religiosa. Texto escrito por Juremeiro Canindé, 8 de setembro de 2020. Lego é baiador, ou na era do meu pai, todo Lego é baiador. Povo de Légua é vaqueiro, sim senhor.